A Justiça autorizou mais uma vez a desocupação da área perto do Centro Cultural Banco do Brasil. E isso tem criado um impasse no local. O Tatuzinho foi para lá. A gente quer saber se a derrubada da escola foi montada na região. Já começou, hein, Tatuzinho? Como é que tá a situação por aí? Bonilha, boa tarde para você, a todos assistindo o SBT Brasília, agora no horário de almoço, no DF, no entorno. Então, essa desocupação dessa área que fica aqui próximo ao CCBB e também o Palácio do Jaburu, bem aqui na região, próximo à esplanada dos ministérios, ela começou por volta de umas 9 horas da manhã, com a presença maciça de policiais militares e órgãos do governo do Distrito Federal, entre eles DF Legal, CAESB, SEB e até mesmo aí profissionais da Secretaria de Habitação. Neste momento agora, Nília, aqui está a presença, a gente percebe um cordão da Polícia Militar. Aqui as famílias de cá revoltadas por conta dessas derrubadas que acontecem. São cerca de 34 famílias que estavam nesta área aqui próximo ao CCBB, mas a escola até agora, inclusive em cima da escola a gente tem diversos vídeos, fotos, imagens de manifestantes, principalmente voluntários dessa escola que pedem a não derrubada da escola do Cerrado, que já foi derrubada uma vez. E a gente acompanha aqui agora, olha só, a revolta de alguns moradores, de pessoas que estão aqui, principalmente tem presenças não só de deputados distritais, mas também deputado federal que está aqui presente aí por conta contra essa questão da derrubada. Para a gente entender melhor, Nília, eu vou até chamar o deputado Fábio Félix, que está aqui, que inclusive tem até a lei, aquela lei distrital do ano passado, que, lógico, proíbe a questão de derrubadas, de deixar famílias desalojadas em época de pandemia. Deputado, para que a gente acompanhe aqui, mais uma derrubada, como é que está essa questão aqui junto a essas 34 famílias? Boa tarde. Boa tarde. É uma desocupação completamente abusiva, porque não há nenhuma proposta para essas famílias de algum benefício social. A lei que criou o DF Legal prevê que qualquer desocupação tem que ser feita de forma humanizada, tem que garantir benefícios sociais, diálogo, todas as informações, e não é o que está acontecendo aqui hoje. Eu estou aqui representando como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. É um atropelamento completo da humanidade. No pior momento da pandemia, com 400 pessoas aguardando uma UTI, a prioridade do governo é desocupar essas famílias. Isso aqui não é grileiro, isso aqui são casas de madeirite, de catadores, é isso que nós estamos vivendo aqui. Então, assim, era algo que não era necessário nesse momento difícil que a gente está vivendo. Então, assim, é desumano, é anticivilizatório, e nós estamos aqui para resistir, para dialogar. Nós não temos uma proposta concreta do governo que beneficie essas famílias, algum benefício social, e não só derrubada, porrada e derrubar essas casas de madeirite, que é a única coisa que essas famílias têm. Obrigado, deputado Fábio Félix, Nília. Inclusive, a gente está acompanhando, Nília, só para mostrar, você perguntou sobre a questão da escola. Vem comigo aqui, Marcos, para a gente mostrar. Veja só, as derrubadas, elas acontecem. Aqui há policiais militares, presença de órgãos, como disse, do GDF, que estão nessa derrubada aqui. Veja só, ali está a escola, há alguns manifestantes, né, voluntários da Escola do Cerrado, que estão em cima do telhado, que são contra essa derrubada. E, lógico, a gente percebe tratores, patrols, caminhões aqui. E à medida que a gente vai chegando mais na parte da tarde agora, horário do almoço, Nília, vão chegando aí mais agentes do governo do Distrito Federal, que é de diversos órgãos, como a gente disse, né? Tem DF Legal aqui, tem CAESB, tem SEB. Eles vão chegando aí para a retirada dessas famílias, essa derrubada que foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça ainda na sexta-feira e que está sendo cumprida agora nesta segunda-feira de manhã. E a gente está acompanhando tudo de perto aqui, ao vivo, no SBT Brasília. Neila. Tatuzinho, obrigada. Você fica por aí que a gente tem algumas informações ainda sobre essa notícia. Primeiro a gente vai saber o que os moradores dessa região falaram mais cedo quando a gente os entrevistou. Vamos ouvir. A gente está labutando, brigando, postetando pelo que é da gente. A gente não quer a área do governo nem a área particular. A gente quer a nossa moradia, pode ser pequena ou grande, para nós botar nossos filhos debaixo. Então a gente precisa que a CODAB venha dar a posição deles aqui. Se nós não podemos ficar nesse terreno que é ilegal, então eles têm que dar um terreno pra gente morar até sair nossa moradia. Olha, a gente parece que não é ilegal, o advogado já vai dar um posicionamento, mas parece um pouco imoral isso acontecer nesse momento. A sociedade está falando, a gente não quer que vocês façam isso, não existe uma outra alternativa. Tá bem, vocês vão tirar a escola, vocês vão tirar a casa, mas vocês vão dar o quê em troca disso? Né? A população está falando e eu acho que o governo tem que ouvir a voz da comunidade também. Será que esse é o momento para fazer isso? Ah, mas eles estão seguros, a gente vai mandar para um abrigo. Não existe abrigo em Brasília hoje para receber 30 famílias. Não existe. É uma aglomeração, inclusive em abrigo. Será que esse é o momento? Será que essa é a forma de fazer? Esse é o questionamento. A gente precisa ouvir o clamor da sociedade. É um momento muito crítico. Os hospitais estão lotados, essas pessoas não têm para onde ir. Essas crianças não têm escola, não têm tablet, não têm internet. Parece uma birra
querer por querer derrubar uma escolinha de madeirite que foi criada para que meia dúzia de crianças tenha condição de ter acesso à escola. Por que precisa ser desse jeito? É isso que a sociedade não entende. A gente precisa de humanização, de empatia, até nos processos que são legais. Não estou questionando aqui se é ilegal, não. Mas será que é disso que a gente precisa nesse momento? A gente consultou uma advogada para tentar entender a decisão da Justiça que autoriza uma desocupação num momento como esse. E ela explicou que a lei que proíbe derrubadas durante a pandemia tem uma exceção. Então, eles foram justamente nesse lugar para poder justificar essa derrubada. A gente vai entender agora com a advogada. Vamos lá. Se por acaso as posses, as ocupações, elas ocorrerem posterior a esse decreto, né, da calamidade pública e da Covid-19, a decretação e reconhecimento de pandemia, não tem aplicabilidade dessa lei. E aí o GDF poderia sim, né, tomar as providências para desocupação, derrubadas, né, dessas moradias. E neste caso específico, o ministro compreendeu que estava comprovado pelo GDF que as ocupações eram posteriores. E é importante ressaltar que a própria decisão diz que o GDF se comprometeu a dar a essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade um acesso em melhores condições, seja em albergues, seja em outros locais, para que eles tenham o seu direito de acesso, de cidadania, de cidadãos respeitados. A verdade é que nem todas as famílias tiveram encaminhamento para um abrigo. Algumas tiveram. A gente está falando de 30 famílias. E se o GDF criou uma lei dizendo que não é legal fazer isso no momento de pandemia, por que ir atrás de uma burocracia que fala, mas foi antes disso? Se ele criou uma lei, é porque ele acredita que não é legal fazer isso agora. Então, para que pegar uma coisa burocrática para dizer que antes disso e justificar a derrubada? Então, não precisa de uma lei que diga que não é legal fazer isso agora. Tatuzinho, por enquanto nada foi derrubado, tá todo mundo aí, mas a expectativa é de que essa escola vá abaixo ainda hoje, não é isso? Isso, Neila. A escola, por enquanto, não foi derrubada, mas alguns barracos já foram sim derrubados, inclusive com algumas pessoas desalojadas aqui na região, próximo ao CCBB. E a gente acompanha nesse momento aqui agora, Neila, como a gente disse, tem esse cordão aí. A segunda que a gente está acompanhando aqui, a movimentação de perto, é de que está tendo uma espécie de negociação. Porque, lógico, tem famílias que não tem para onde ir, não querem, lógico, sair daqui e não tem como, por conta da questão de ficarem desalojados. E foi o que você disse. Para onde vão essas famílias que forem retiradas aqui desse local? Para onde eles vão? Inclusive, a gente estava até acompanhando, teve agora há pouco uma ligação de um legislador para a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, que é atual secretária de Desenvolvimento Social, perguntando para onde vão todas essas famílias retiradas daqui. E a gente acompanha nele, ali no momento ali agora, o pessoal tentando negociar, porque esse aqui será o próximo barraco a ser derrubado aí nessa desocupação que acontece aqui próximo ao CCBB e também atrás do Palácio do Jaburu, bem aqui próximo à esplanada dos ministérios. A gente volta daqui a pouco com mais informações e, lógico, trazendo mais informações a respeito, principalmente, o que o DF Legal diz sobre essa derrubada e principalmente os outros órgãos envolvidos nesta operação e ouvindo também as famílias que foram desalojadas. Neila. A gente está com os microfones abertos aqui para o GDF, para o DF Legal. Desde de manhã a gente solicitou alguém que se pronunciasse, que quisesse falar dessa história, mas ninguém quis se manifestar até agora. Então essa é a situação e a gente acompanha daqui de longe. Tatuzinho vai ficar lá para manter a gente informado. A gente vai voltar agora para a área perto do CCBB. No local está prevista a derrubada de uma escola que atende a famílias de baixíssima renda. O Tatuzinho está lá e segue o impasse aí na região, né, Tatuzinho? Esse cordão de isolamento aqui é de pessoas da sociedade que saíram do seu mundinho para ir lá ajudar famílias que eles nem conhecem. Isso é empatia, isso é amor. Como é que está a situação por aí agora? Leila, a situação por aqui a gente acompanha, olha só, foi formado agora esse cordão humano, principalmente por voluntários, pessoas ligadas à classe educacional, estudantes, né, de universidades públicas, particulares, que são voluntários, principalmente aqui da Escola do Cerrado. A gente percebe que aquela espécie ali parece que é uma espécie de banheiro, alguma coisa que foi levantada com madeirite, veja só, já foi aí derrubada,
pelos profissionais do DF Legal, inclusive com essa patrola gigante aqui, caminhão já esperando para a retirada dessas madeirites aqui, que serão retiradas do local. Agora, as pessoas fazem nele esse cordão humano aqui em volta da escola, que a gente já mostrou aqui no SBT, inclusive conversando com os voluntários. A escola que foi erguida para alfabetizar, para ensinar, principalmente em período de pandemia, as crianças aqui desse local, e agora essa escola foi erguida novamente por meio de uma ação voluntária, doações, inclusive a escola de madeira. O pessoal, a gente copiou desde cedo, 9 horas da manhã, eles estavam em cima aqui do telhado, inclusive, veja só, despejo com frases, cartazes aqui, dizendo só contra, lógico, essa derrubada, e aqui a gente acompanha que a derrubada continua. Logo após esses barracos, que é um total de 33 famílias atingidas aí nessa questão da desocupação, lembrando que é uma autorização dessa desocupação pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde a Polícia Militar veio dar esse apoio para o órgão DF Legal, que cumpre essa desocupação, retirando essas famílias do local. Agora, Nelly, aquilo que a gente fez e perguntou, a pergunta que se faz agora é para onde vão essas famílias? É que todos estão aqui preocupados. Para onde vão? Naquele barraco que a gente mostrou agora há pouco ali ao vivo, Nélia, houve uma negociação, até agora não foi derrubado, mas a gente copiou do outro lado um outro barraco derrubado e agora segue aí essa tensão total, principalmente, Nélia, por conta da Escola do Cerrado, que já foi derrubada uma vez e agora, provavelmente aí, se esse cordão humano deixar o local, deve ser derrubada novamente, Nélia. Eu tive acesso ao documento, Tatuzinho, o juiz fala que fica tranquilo porque sabe que o GDF destinou um lugar para todas essas famílias. Seria muito interessante que o juiz fosse em loco lá, perguntar família por família se elas já estão destinadas a algum lugar e se todas elas já têm onde dormir hoje. Todas as famílias, todos os adultos e todas as crianças. Isso é ter certeza de que elas realmente foram destinadas para algum lugar. Tatuzinho, alguma resposta do DF Legal? Rapidinho para a gente só acompanhar esse dado. Neila, nós já pedimos aí uma resposta do órgão DF Legal para falar com a gente sobre essa situação da derrubada, né? Até agora a gente não teve essa resposta, mas lembrando que o jornalismo do SBT está aqui com os microfones abertos aí para o DF Legal quiser falar, quiser se manifestar e principalmente outros órgãos envolvidos aqui nessa desocupação dessa área que fica aqui próximo ao Palácio do Jaburu e, como você disse, CCBB aqui na região do Plano Piloto. E a gente continua vendo, Neila, veja só. A patroa vai avançando e olha só, recebi um aval ali, parece que deve chegar a escola aqui, mesmo acompanhando aqui, a gente está vendo aqui o cordão humano aí, esse isolamento, onde eles, lógico, proíbem a derrubada dessa escola. E a gente adiantou, Neila, que devido a já precaver para que não acontecesse algo pior, as crianças, todas as crianças aqui dessa área foram retiradas aqui do local. Por isso que a gente percebe agora a movimentação só de adultos, Neila. Obrigada, viu, Tatuzinho? Eu falei que era um juiz, mas na verdade é um ministro do STJ, o ministro Humberto Martins, ok? Olha, fiscais do DF Legal estão prontos para derrubar uma escola improvisada em uma ocupação perto do CCBB pela segunda vez. Tatuzinho tá lá e já começou a derrubada, Tatuzinho? Oi, Neila, mais uma vez boa tarde para você, a todos ligados no SBT Brasília. Olha, a escola ainda continua intacta aqui, devido a gente viu aquele cordão humano, né, desses voluntários, alunos, professores, pessoas ligadas à área de educação, que estão resistindo aí essa questão da derrubada, que começou por volta das 8, 9 horas da manhã. Como você disse muito bem, né, fiscais do DF Legal estiveram aqui no local. Agora, que é quase 1 hora da tarde, quase 12h30, já deu uma parada, uma cessada por conta do horário do almoço. A gente já não vê aqui no local movimentação de máquinas e nem de homens, apenas a presença dessas pessoas que estão resistindo à derrubada, porque a gente já mostrou aqui que uma vez já foi derrubada a Escola do Cerrado, e aí devido aí à ajuda, doações de voluntários, a escola foi erguida novamente. Escola toda de madeirite, com telhado, desde cedo já tem, né, os voluntários que estão em cima do telhado aí resistindo, e aqui do outro lado, Nília, a gente já percebe, olha só, uma espécie de reunião, inclusive com alguns moradores que estão desabrigados. Há uma informação nova, Nília, que a gente colheu aqui no local, de que uma equipe que está aqui da CDES, Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, tem uma proposta de ter um local, um espaço para receber esses moradores aqui dessa área próximo ao CCBB. Então, esse local seria no Guará,
destinado a pessoas desabrigadas, que passam por situação de desajolamento e assim vai por diante. Então, essa é a notícia que nós tivemos aí por parte da CEDES. Mas aqui no local agora, os policiais já saíram do espaço, apenas a gente vê homens, máquinas, patrols, tratores nessa região, viu, Neila? Obrigada, Tatuzinho. Eu sempre lembro que as pessoas que gerem um estado, que gerem uma cidade, que gerem um bairro, elas têm que estar atentas à voz da comunidade. O que as pessoas esperam desses gestores para que o trabalho seja feito em conjunto? É assim que se faz.